O apóstolo Paulo menciona dezenas de pessoas nas 13 cartas que ele escreveu às igrejas e a indivíduos. Na maioria das vezes ele fala dessas pessoas em um tom de elogio, de agradecimento, mencionando coisas boas que essas pessoas fizeram pelo reino, ou citando essas pessoas como exemplos de compromissos com Cristo. Agora, pare por um momento e imagine se Paulo se referisse a você. Exatamente, se Paulo falasse de você numa de suas cartas, o que ele diria? Numa dessas cartas, a carta aos Colossenses, nós estamos estudando essa epístola nos cultos de domingo da nossa igreja, e esse é mais um estudo que nós estamos apresentando nessa carta. Paulo, aos Colossenses, destaca a suficiência de Cristo e o que a suficiência de Cristo faz na vida de gente como você e eu. O tema de Colossenses pode ser chamado de a suficiência de Cristo, mas o que é isso, suficiência de Cristo? Deixa eu dar um exemplo para explicar para você. Quando uma pessoa, um adulto, um homem, uma mulher, que tem algum interesse espiritual em se achegar a Deus, ele demonstra esse interesse e conversando comigo, eu pergunto, se essa pessoa tem um filho, uma filha, eu pergunto, se o seu filho, seu filhinho, sua filhinha, pedisse para você explicar para ele o que é que você tem que fazer para ser aceito por Deus, o que é que você responde para o seu filho, para a sua filha? Eu pergunto isso para entender o que que essa pessoa acha que tem que fazer para se achegar a Deus. Via de regra, eu diria que 90% das vezes ou mais, essas pessoas dizem assim, bom, eu diria para o meu filho, olha filho, você tem que ir para a igreja, frequentar a igreja, fazer boas escolhas na vida. Para se achegar a Deus, você tem que ler a Bíblia, orar, ter um comportamento correto, não se envolver com práticas desse mundo, geralmente dizem assim, né? Não beber, não fumar, não usar drogas. E você precisa escolher uma boa pessoa também para namorar, casar, formar uma boa família. É o que essas pessoas dizem. Raríssimas vezes os pais dizem assim, conforme está escrito em Colossenses 1, 21 e 22. Vocês que estavam longe de Deus eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Raras vezes esses pais entendem e falam para os seus filhos que só Cristo basta, que Cristo é suficiente. Raras vezes esses pais dizem que só Jesus é a porta e o caminho para o conhecimento de Deus e para a comunhão com Deus. E geralmente esses pais permanecem eles mesmos distantes do Senhor, não entendendo que Cristo é suficiente, e oscilam então numa periferia de vida religiosa, sem experimentarem a plena comunhão com Deus e tampouco conseguem levar seus filhos efetivamente a Deus. Entretanto, o tema da carta de Paulo aos Colossenses é justamente esse. Só Cristo basta, só Cristo é suficiente para a salvação de quem nele é crente. Só Cristo abre caminho, só Cristo é a porta que se abre, só Cristo é o meio, só Jesus Cristo nos dá o acesso à presença eterna de Deus e à comunhão permanente com Deus. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses fala disso em duas partes, como você já deve saber. A primeira parte, o apóstolo Paulo, ele fala da pessoa sublime de Jesus Cristo e da sua missão de reconciliação, e ele fala disso no capítulo 1 e capítulo 2 da carta. É Cristo na sua sublimidade que nos leva a uma nova vida com Deus. Por exemplo, Colossenses 1,13 diz assim, que Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados.
Nessa primeira parte da carta, Paulo fala da pessoa de Cristo como a manifestação visível do Deus invisível, que Cristo tem nele mesmo, em si, a natureza completa de Deus. É por meio de Jesus Cristo que Deus, o Pai, criou todas as coisas, e nele, Cristo, é superior a tudo o que foi criado e ocupa o primeiro lugar em tudo. É por meio de Cristo que Deus vai reconciliar consigo a todos e todas. Jesus é o segredo de Deus, ou seja, Ele é o segredo ou a vontade, o plano de Deus para cada um de nós. É o próprio Cristo. É Ele quem abre todos os tesouros escondidos do conhecimento de Deus e da sabedoria de Deus. Deus decidiu revelar esse segredo a todos os povos. E que segredo é esse? Cristo em nós. Ele, estando em nós, nos dá a firme convicção de que teremos parte na glória de Deus. Ser cristão significa estar unido a Cristo Jesus na sua morte e na sua ressurreição, ficando assim livre da sentença pelo pecado, do castigo, da culpa, da condenação pelo pecado e também do poder do pecado, ou seja, do domínio da natureza pecaminosa. Essa união com Cristo faz com que nós tenhamos a mesma natureza divina que Cristo tem. Colossenses 2, 9 a 12 diz assim: pois nele, em Jesus, habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza pecaminosa. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. É só Cristo, só Ele, o que Ele fez por nós, que nos coloca em comunhão com Deus. É só o que Cristo fez na cruz que remove de nós o poder do pecado, da culpa, da vontade dominante pelo pecado e de uma vida distante de Deus por causa do pecado. Jesus remove tudo isso quando nos achegamos a Ele pela fé. Todas as propostas que nós costumamos buscar como alternativa, que vêm da mente humana, precisam ser rejeitadas. Nenhuma filosofia humana nos leva a Deus. Nenhum conjunto de leis que nós criarmos para seguirmos, leis espirituais, vão nos levar até Deus. Nenhuma busca por experiência mística, meditação, reflexões, jejuns, visões espirituais, nada disso nos eleva a Deus. Nem mesmo práticas ascéticas, que são práticas de autoflagelo, imposição de sofrimento a nós mesmos para nos aperfeiçoar, nada disso nos leva até Deus. Somente Jesus Cristo, a pessoa sublime de Cristo, cumpre a missão de nos reconciliar de uma vez com todas com Deus para sempre. Na parte 2 da sua carta, o apóstolo Paulo apresenta os efeitos práticos na vida de uma pessoa que aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso aparece no capítulo 3 e capítulo 4. Uma pessoa que quem crê em Cristo, ela espiritualmente morre com Cristo e espiritualmente ressuscita com Cristo. Ela passa da morte para a vida, uma vida de união com Cristo. Por isso que Paulo, no capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, vocês também serão manifestados com Ele em glória. A pessoa que crê em Cristo, ela tem uma nova vida com Cristo. O que envolve na prática essa nova vida? O que é essa vida celestial? O que é essa vida escondida com Cristo em Deus? Em primeiro lugar, essa vida envolve despojar-se, livrar-se de tudo que pertence à natureza terrena e pecaminosa que está dentro de nós.
Versículo 5, Paulo diz: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Quais são elas? Pecados de natureza sexual, paixões por coisas que desagradam a Deus, ganância, raiva, maldade, palavras indecentes, mentiras, acepção de pessoas e todas essas coisas que têm a ver com a nossa natureza pecaminosa que reside dentro de nós. A vida nova com Cristo envolve despojar-se, livrar-se dessas coisas. Em segundo lugar, envolve um revestir-se das virtudes do próprio Jesus Cristo, do caráter do próprio Cristo. Lá em Colossenses 3,12, Paulo diz: visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado, revistam-se de... E aí Paulo menciona uma diversidade de virtudes de Cristo, como compaixão, como bondade, pureza sexual, humildade pessoal, um espírito manso, ter paciência, ter perdão e amor pelo próximo, saber conviver de forma pacífica, viver com gratidão no coração, são virtudes do caráter de Cristo que começam a ser produzidos em nós. Isso é a vida celestial, isso é a vida espiritual. Envolve despojar-se, envolve revestir-se, mas envolve também eu me tornar uma pessoa ricamente habitada pela palavra. Lá no versículo 16, Paulo diz assim, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Sabe, Paulo está dizendo o seguinte, que a mensagem da Bíblia, a mensagem de Jesus, as palavras de Deus se tornem as verdades que vocês vão incorporando. E isso faz com que todas as coisas na nossa vida, o que eu falo, o que eu penso, como eu ajo, que tudo esteja submetido a Cristo, que tudo esteja sendo feito em honra ao seu nome. E isso inclui, por exemplo, os meus relacionamentos familiares, o meu convívio conjugal, o meu convívio com os meus filhos, a minha vida no trabalho, a minha vida social. Envolve então a palavra habitando em mim, a mensagem da Bíblia sendo cada vez mais ouvida, lida, entendida, e ela dominando o meu coração e dominando o modo como eu convivo nos meus relacionamentos diários. E envolve também eu me dedicar a uma vida de oração. Colossenses 4:2 diz: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. E também me dedicar a uma vida em que eu dou bom testemunho na sociedade acerca de Cristo. Vivam, diz o versículo 5, com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades, que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Depois então que o apóstolo Paulo fala sobre o que Jesus Cristo fez e só Ele pode fazer por nós, nos trazendo reconciliação, porque Ele é a imagem do Deus invisível e Ele é o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, Ele também fala da vida nova que Cristo produz em nós. No final da carta, você já deve saber que Paulo apresenta 10 pessoas, que são 10 exemplos concretos, encarnados do que ele acabou de ensinar em sua epístola. 10 pessoas que vivem a supremacia de Cristo na vida real. Pessoas debaixo do senhorio de Cristo. É o que aparece nos versículos 7 a 17 do capítulo 4. Uma lista de influenciadores para você seguir. Não esses influenciadores da nossa vida moderna aí do YouTube, do Instagram, do TikTok, de maneira alguma. São pessoas consagradas a Cristo que nos mostram como é uma vida com Cristo. O objetivo de Paulo é triplo, é nós nos avaliarmos à luz desses exemplos, nos ajustarmos a eles e nos inspirarmos neles. O primeiro exemplo, a primeira pessoa é Tíquico, o cristão que serviu outros. Paulo diz lá no capítulo 4 que ele é um irmão amado, um ministro fiel, um cooperador no serviço do Senhor, que Paulo envia a vocês, aos crentes de Colossos, precisamente com o propósito de que saibam de tudo que se passa conosco, para que ele lhes fortaleça o coração.
Tíquico é uma pessoa amável, prestativa, que trabalha em equipe, que consola outros, alguém que encontra verdadeira riqueza servindo outras pessoas. Segunda pessoa que Paulo menciona é Onésimo, o cristão que era um escravo que se tornou livre. Paulo diz assim: Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Onésimo é um homem que no passado era um escravo, não somente na sua condição social, mas um escravo ao pecado. Ele teve uma experiência de reviravolta com Cristo, uma vida nova de verdadeira liberdade, a liberdade de ser útil para Cristo, para o reino de Cristo, de encontrar em Cristo uma missão para viver, de encontrar em Cristo uma família para pertencer, de encontrar em Cristo um novo caráter que agora pode fazer dele uma pessoa de confiança, uma pessoa que agora é amada e que é um verdadeiro servo de Cristo e dos outros. Paulo fala de Onésimo dessa forma. Em terceiro lugar, Paulo cita Aristarco, o cristão que é amigo na tribulação. Paulo diz assim: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações. Aristarco é o companheiro inseparável de Paulo nas suas aflições, tanto as aflições que ele passou em Éfeso, quanto na Macedônia, Jerusalém e agora estando preso em Roma. Aristarco estava sempre com ele, comprometido com Cristo, comprometido com Paulo, o companheiro fiel daqueles que sofrem e são atribulados. Em quarto lugar, Paulo menciona Marcos, João Marcos, cristão que fracassou, mas que superou o seu fracasso. Ele é primo de Barnabé. Paulo diz assim: vocês receberam instruções a respeito de Marcos, se ele for visitá-los, recebam-no. Veja, a história da Bíblia diz, e eu quero te lembrar disso, que Marcos estava engajado no ministério apostólico, isso está no livro de Atos. Por algum motivo que a Bíblia não conta, ele desiste do trabalho, abandona o projeto missionário e Paulo então diz: eu não quero mais saber desse rapaz. Entretanto, ele se recupera do seu fracasso, ele amadurece, ele supera e o próprio Paulo vai reconhecê-lo como alguém útil no ministério. Marcos admitiu o seu fracasso, acertou sua vida, se aperfeiçoou e nos mostra que o amor incondicional de Deus significa que os nossos fracassos não precisam ser definitivos. Marcos é um exemplo de um cristão que supera seus fracassos. Paulo também cita Jesus, o justo, o cristão que é bálsamo, consolo, conforto na vida dos outros. No verso 11, Paulo diz: Jesus, chamado justo, também envia saudações. Ele é um daqueles que da circuncisão são cooperadores em favor do reino de Deus, alguém que é uma fonte de ânimo para mim, diz Paulo. Jesus, o justo, é um judeu convertido a Cristo que teve coragem de ser cooperador fiel de Paulo, ainda que como judeu ele sofresse retaliações dos seus patrícios judeus. E no seu compromisso fiel, ele é um amenizador de tensões, ele traz alívio, ele é fonte de ânimo. Ele é aquele que dá de beber a quem tem sede, dá de comer a quem tem fome, dá teto a quem está descoberto, dá remédio ao doente, roupa àquele que está nu, companhia àquele que está sozinho. Jesus, justo exemplo de quem é bálsamo. Paulo cita também Epáfras, o guerreiro de oração. Lá no versículo 12, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações, e Paulo diz assim: ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Paulo diz que Epáfras orava constantemente, sempre. Orava intensamente, com fervor, e orava corretamente, orava pela maturidade, pela convicção de fé, pela firmeza espiritual na vontade de Deus dos crentes. E ele também orava apaixonadamente. Ele era um guerreiro de oração que tinha zelo e paixão pela fé em Cristo por parte do povo de Deus. O apóstolo Paulo também cita Lucas, o cristão que cuida da alma e do corpo. Lá no versículo 14, Paulo menciona Lucas
envia saudações e diz que ele é um médico amado. Lucas é um cooperador que usa o seu conhecimento, o seu talento na medicina como alguém que com amor vai cuidar do apóstolo Paulo, vai cuidar do seu corpo, vai cuidar da sua alma. Ele cuida de quem precisa usando suas aptidões em favor do reino de Deus. Paulo também cita Demas que envia saudações. Infelizmente, Demas é o crente que se desvia. O apóstolo Paulo não faz nenhum elogio a ele aqui. Este Demas participou dos privilégios de servir a Cristo, foi membro do time apostólico missionário, experimentou o poder de Deus, viu o poder de Deus, mas em 2 Timóteo 4, Paulo diz que ele abandonou tudo porque ele amou o mundo e seguiu o mundo e deixou de servir a Cristo. E ele é um alerta para todos nós. A nona pessoa que Paulo cita aqui nessa lista de Colossenses é uma mulher, é Ninfa, a cristã que abriu as portas de sua casa para a igreja. No versículo 15, Paulo escreve: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Ela abriu as portas da sua vida para Cristo, abriu a sua casa também para a comunhão com o povo de Deus, uma comunidade de pessoas que seguia a Cristo juntas, podia se reunir na casa desta mulher. A última pessoa que Paulo cita se chama Arquipo, o cristão que precisava de encorajamento para cumprir o ministério. Versículo 17, Paulo diz: digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. O que Paulo está dizendo nessa saudação é que Arquipo tem um ministério que Deus deu. Arquipo pertence a um time, o time de Deus, onde cada um tem uma função para cumprir. Ele diz que Arquipo deveria atentar para o seu ministério, não para o trabalho dos outros, mas para a tarefa que Deus deu para ele, não para os resultados do ministério, nem para as coisas do mundo, mas para o ministério, para o trabalho que Deus lhe deu. E Arquipo deveria cumprir esse trabalho até o fim. Então perceba que o apóstolo Paulo fala de 10 pessoas, cita elogios a essas 10 pessoas, e eu quero novamente dizer a você, se houvesse uma 11ª pessoa aqui, essa 11ª pessoa fosse você, o que Paulo diria a seu respeito? Será que ele diria Daniel, o cristão que serviu os outros? Ou ele diria Daniel, o cristão que só se importou consigo mesmo? Será que ele diria fulano, fulana que foi liberto do seu pecado e encontrou liberdade? Ou diria fulano que viveu uma vida escravizada a práticas pecaminosas, que manteve maus hábitos, que manteve vícios escondidos? Será que dessa 11ª pessoa, Paulo dizia assim, ele foi um amigo presente para aqueles que estão atribulados? Ou ele diria essa 10ª pessoa, que é uma pessoa que não se importava com os outros e que não socorria os que sofrem? Será que ele diria essa 10ª pessoa é uma pessoa que fracassou, mas que superou, deu a volta por cima? Ou é uma pessoa que fracassou e continuou no fracasso, continuou derrotada, continuou perdida? Será que ele diria que essa 10ª pessoa é uma pessoa que sempre trazia conforto e alívio aos outros? Ou diria uma pessoa que só reclamava do que os outros não faziam por ele? O que Paulo diria? Diria que eu fui, que você foi, que essa 11ª pessoa foi um guerreiro, uma guerreira de oração que batalhou em oração? Ou alguém que raramente orava no dia a dia, alguém que não se importava com as reuniões de oração da igreja e que nunca participou de uma única reunião de oração da igreja, alguém que não se preocupou em ser um guerreiro de oração? O que Paulo diria a seu respeito, o que Paulo diria a meu respeito? Diria que você e eu usamos os nossos conhecimentos, habilidades e paixões em prol da igreja? Ou apenas sentamos na arquibancada, ficamos vendo a igreja funcionar, apenas vendo a banda tocar, de vez em quando aplaudindo, de vez em quando reclamando e usando
os recursos nossos apenas para a nossa própria vida pessoal e particular? Será que Paulo diria que você foi um cristão que se desviou, que amou as coisas do mundo, saiu da igreja, foi atrás do que não presta? Ou diria que você e eu permanecemos buscando comunhão com Cristo, permanecemos firmes na comunhão com a igreja, amando mais e mais o Senhor? Será que Paulo diria dessa 11ª pessoa, que pode ser você, pode ser eu, ele diria sim, essa 11ª pessoa abriu as portas da sua vida para a igreja, mergulhou na comunhão com a igreja, participou dos cultos, das aulas de Bíblia, dos grupos de comunhão, fez amizade, fortaleceu a amizade, se envolveu com os trabalhos da igreja? Ou ele diria, essa 11ª pessoa aí ficou à margem, ficou na periferia, ia de vez em quando na igreja, ninguém nem sabia direito quem é, só buscava ajuda quando precisava, não se envolvia com ninguém, com projeto algum. O que seria dito sobre você? Será que Paulo diria que você abraçou de todo o coração, com compromisso, ao menos um ministério na igreja? Ou diria que você focou em outras coisas, focou em outras responsabilidades externas, ficou apenas como espectador? Ou talvez diria que você até assumiu um trabalho, mas acabou abandonando? O que Paulo diria dessa 11ª pessoa, se essa 11ª pessoa fosse você? Finalmente eu quero concluir esta reflexão trazendo mais uma pessoa como exemplo para nós. Uma ilustração da própria Bíblia. Não da carta aos Colossenses, mas do Evangelho de João. O nome dela é Maria. E João capítulo 12 diz assim que Jesus chegou em Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Essa é a devoção a Jesus que nós devemos almejar. Uma devoção sincera e espontânea que vai nos tornar uma 11ª pessoa que vai receber elogios da parte do Senhor. É uma devoção que procede de um senso de encantamento com Cristo. Maria é alguém que está fascinada com a pessoa de Jesus, com a palavra de Jesus, com a obra de Jesus. E então está expressando uma humilde devoção e amor pelo Senhor. Esse gesto de Maria de pegar esse perfume, que equivale a quase um ano de salário no seu preço, e usá-lo todo numa demonstração de amor por Cristo, é apenas uma resposta ao amor gratuito de Jesus que ela havia recebido junto de seus irmãos, Marta e Lázaro. Maria ungiu os pés de Jesus sob a influência de um coração repleto de amor e gratidão. Para Maria, nada seria grande demais ou caro demais para entregar ao Salvador. Ela se assentou aos pés de Jesus nos dias anteriores, ouviu seus ensinos. Isso levou Maria a encontrar a paz, consciência limpa, perdão de pecados. Naquele momento, ela estava contemplando o seu próprio irmão que havia morrido e que Jesus havia ressuscitado, e ela via Lázaro ao lado do Senhor, tomando uma refeição com o Senhor. Jesus amava tanto Maria, e Maria sentia todo esse amor. Jesus havia feito tanto por ela, Jesus havia feito tudo por ela, ela apenas estava respondendo a esse amor com gratidão. Veja que a dedicação de Maria não é uma religiosidade forçada, azeda, não é um fardo. Eu tenho que ungir os pés de Jesus com esse perfume. Não.
Não é uma obediência legalista, buscando somar pontos espirituais. Não é uma barganha com Jesus, dizendo assim, bom, quero ver se eu ungir os pés de Jesus com esse perfume, ele então resolve me salvar, me dá um pedacinho lá no reino, no reino celestial. Não. Não é uma barganha, não é um braço de ferro, não é uma troca, não é uma tentativa de obter uma graça por meio do esforço moral ou religioso. É uma resposta de gratidão de Jesus. É uma vida de devoção que exala a outros. O perfume que Maria usou custava 1 ano de salário de um trabalhador braçal. Algo em torno hoje de 24 a 30 mil reais. Eu queria que você olhasse para o Jesus apresentado na carta de Paulo aos Colossenses e visse ali alguém que morreu pelos seus pecados e ressuscitou dentre os mortos para te perdoar, te dar uma nova vida, te levar para o céu, te curar e te dar comunhão permanente com Ele. Que você possa se achegar a Jesus com o coração maravilhado e extasiado de tão somente ouvir o nome do Senhor. Que você seja essa 11ª pessoa que Paulo vai citar, que é como Maria, alguém que recebendo tanto amor de Cristo, responde com amor total, entrega total, devoção total, compromisso total. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa reflexão, por este momento, por este tempo. Obrigado por nos ensinar que podemos ser uma dessas pessoas a quem o Senhor menciona como alguém que se dedicou completamente a Cristo, não por obrigação, não por pesar, não por barganha, não por religiosidade, mas por entender que o Senhor Jesus Cristo fez tudo por nós, nos salvou, nos reconciliou, nos perdoou, nos justificou e nos deu o acesso a Deus, nos tornou filhos e filhas amados, amadas de Deus. E por causa disso nós devolvemos a Ti a nossa devoção, a nossa obediência, as nossas boas obras, a nossa gratidão, a nossa adoração, tudo que temos e somos como resposta àquilo que o Senhor é para nós. Oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua família, a sua casa e o seu coração.